Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a nova lei de licitações. Está sendo tão debatida, apesar do prazo de vigência dela alongado, que a gente vai ter um prazo para se adaptar, mas me pediram tanto para comentar um pouco sobre o que se acha de mais de destaque, na minha opinião, considerando a visão do TCU. Então a gente vai tentar trazer alguns pontos, aproveitando de uma live que eu assisti esses dias, que eu achei bem interessante, uma live trazida pelos colegas da CGU, da AGU e do TCU, entre eles o colega Rafael Jardim, lá do TCU, que eu achei bem interessante, por trazer um olhar daquilo que o TCU pode ver de potencial risco e que pode gerar, inclusive, algum tipo de avaliação da responsabilização do gestor oportunamente. Então vamos começar com esses pontos. E o primeiro ponto que eu quero destacar é a questão da profissionalização. Profissionalização com a criação do agente de contratação, lá do artigo 8º, e a necessidade da gestão por competências. Lembrando, o pregoeiro vai continuar a existir na fase externa da licitação, mas teremos agora esse agente da contratação, que terá que ter certificação profissional e as atribuições dele terão que ser compatíveis com o posto efetivo e a formação dele. Então vamos ter que aprender como isso vai ser feito nesse novo. Os órgãos públicos, os gestores do recurso público e aqueles que participam, ou melhor, que realizam a licitação, vamos ter que aprender juntos isso. Mas é um ponto que precisa desse olhar cuidador do gestor na hora de se construir esse novo, buscar o diálogo com os órgãos de controle, trazer eles, os órgãos de controle, para se debater esse novo de como construir esse desafio da capacitação e do que é esse agente de contratação. E isso tem tudo a ver com o nosso segundo ponto, né? A integração dos elementos gerenciais, o plano anual de contratações que vai passar a ser exigido, o estudo técnico preliminar, a gestão por competências, como eu comentei, e a gestão de riscos. Esses aspectos podem vir a gerar a responsabilização do gestor no futuro, no caso de deficiência desses elementos gerenciais. Caso não, até que não sejam feitos pelos gestores, isso pode acontecer, né? Os gestores, por conta desse novo, quando começar a ser exigível, pode ser que eles não elaborem adequadamente ou até que não elaborem esses elementos, e isso pode sim vir a gerar responsabilizações do gestor pela não elaboração, pela elaboração deficiente desses elementos. Então, essa construção vai ter que ser feita bem adequadamente, de forma bem consistente pelos gestores, buscando, como eu falei, essa parceria com os órgãos de controle. Vamos buscar, pessoal, esse diálogo. Acho que é uma construção importante para a gente evitar esses embates que só geram maiores custos para a contratação pública. E podem vir gerar também responsabilização no caso de deficiência desses elementos de gestão, esses elementos gerenciais que passarão a ser integrados por conta da nova lei de licitação, nossa governança. A questão da virtualização, né? O artigo 12, inciso 4. Procedimento licitatório. Os atos serão preferencialmente praticados de forma eletrônica. O procedimento deverá ocorrer na forma eletrônica e será admissível a forma presencial, só que desde que motivada. Eu acho que esse é um ponto importante da virtualização que eu gostaria de destacar, essa motivação de quando for necessário, em especial considerando os pequenos municípios, que têm uma deficiência grande na questão de internet e por conta disso até hoje tem problemas na hora de realizar os seus pregões eletrônicos. E isso vai ser um grande desafio. Então, vamos escrever, pessoal, justificativos do porquê não vão utilizar a forma eletrônica como exigível dessa nova lei quando ela entrar em vigor. Temos esse tempo de adaptação, vamos aproveitar esse tempo para evitar no futuro discussões de responsabilização dos gestores pela não motivação adequada e colocar isso sempre, como eu digo, no processo. Vamos justificar bem as nossas escolhas, deixar nossas escolhas consistentes e registradas no processo de contratação. Outro ponto que eu gostaria de destacar como importante para a transparência e para o controle, tanto dos órgãos competentes quanto pelo controle social, a questão da criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, onde vamos ter informações tanto da fase interna da contratação, quanto da fase externa da contratação e posteriormente da execução contratual, inclusive com notas fiscais eletrônicas quando cabíveis. Então é um novo muito importante da transparência, da governança das contratações públicas, que é o que a sociedade deseja e vem cobrado muito na utilização dos recursos públicos. Então, eu acho que é uma grande evolução nessa gestão da coisa pública no Brasil e acho que vai ser muito positivo para todos nós, para esse melhor acompanhamento
dessa utilização do recurso público. Um outro ponto que eu gostaria de destacar também, avançando aqui, que eu acho que é bem interessante, sim, a questão do procedimento de manifestação de interesse, que é a busca junto à iniciativa privada. É algo novo que a gente vai ter que ver, né? E isso está muito alinhado também com essa nova modalidade de contratação, né? Tem essa possibilidade de procedimento de manifestação de interesse, que é a solicitação à iniciativa privada para a realização de projetos. Isso está muito alinhado a esse novo procedimento de contratação chamado novo procedimento, não, esse novo, nessa nova modalidade de licitação chamada diálogo competitivo, que também se busca esse auxílio para se construir uma necessidade da administração pública, para atendimento de uma necessidade de interesse público. Um ponto que foi destacado, que eu achei bem interessante, que é um ponto também a ser levado em consideração, apresenta-se a proposta daquilo que a administração necessita. A administração busca a iniciativa privada, de algo que ela não consegue criar, e a iniciativa privada apresenta uma possível solução, inclusive com preços, reforça-se, não vinculativos, e depois é que se apresentam, aí sim, na fase de competitiva, se apresenta esses preços vinculados, aí sim, mas isso é algo que tem que ser avaliado. Como vai ser feito, né? Vai ser esse segundo momento só para aqueles que foram chamados inicialmente no diálogo competitivo ou aberto? Eu acredito que tem que ser aberto também essa fase posterior após o diálogo competitivo estabelecido. É algo que a gente vai ter que também ir vendo a evolução doutrinária e jurisprudencial, mas eu acho que a tendência vai ser nesse sentido realmente. Um outro ponto é a diferença entre pregão e concorrência. Foi feita essa junção, né, dos elementos do pregão e da lei de licitações em um único normativo agora. Então, temos isso mais claramente, a diferença entre o pregão e a concorrência. Eu acho que a principal diferença é pregão é obrigatória para bens e serviços comuns, aquela questão, né, os bens de prateleira, né, serviços de prateleira que já tem padrões, já tem elementos padronizados do mercado, vão utilizar o pregão. Bens e serviços comuns é obrigatória para esses casos. Bens e serviços comuns é obrigatório o pregão. E para a concorrência, ela vai ser utilizada para bens e serviços especiais, que não são os comuns, não tem em prateleira para vender, não tem elementos padronizados de como se construir esse termo necessário para a contratação. E para obras e serviços comuns e especiais de engenharia também a concorrência, tá? Primeira diferença entre pregão e concorrência foi estabelecida aqui. Um outro ponto importante, que eu acho que é dessa diferenciação, que vale a pena destacar, é que para bens e serviços comuns, isso já historicamente é estabelecido, né? Está lá na Lei 10.520 de 2002, utiliza-se o termo de referência, que é algo que já tem um padrão de mercado estabelecido, não é algo inovador. Uma obra, sempre a tendência dela é ser inovadora. Então, por isso, se utiliza o projeto básico como elemento a ser elaborado, mais aprofundado, porque ele é único, é um bem único, é algo único a ser entregue para a administração. Por isso se faz um projeto básico. E quando você tem um bem e serviço comum, é um termo de referência. Então tem essa diferença. Termo de referência para bens e serviços comuns. Projeto básico para esses elementos inovadores. Essa diferença também é importante que a gente vai ter que adotar nessa diferenciação entre pregão e concorrência. São procedimentos distintos. No pregão, licita-se caracterizando o objeto por termo de referência e na concorrência por projeto básico, porque é algo inovador, algo novo a ser apresentado para a administração pública, por isso o projeto básico, e não o termo de referência quando se trata de serviço comum. Outro ponto que eu gostaria de destacar nessa nova lei de licitações é também essa dispensa, que é importante a gente ter cuidado, porque quando se trata da dispensa de elaboração do projeto, nós vamos ter que ter em mente que, em se tratando, está lá no artigo 18, parágrafo 3º, em se tratando de estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízos, demonstrado, caracterizado nos autos, tá, pessoal? Para aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, temos a possibilidade de dispensar o termo de referência, ou melhor dizendo, a possibilidade de especificação do projeto poderá ser indicada apenas em termos de referência, sendo dispensada a elaboração de projetos.
Então, em se tratando de estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se não houver prejuízos à aferição dos padrões de desempenho e qualidade, a possibilidade de especificação do projeto poderá ser indicada apenas em termos de referência, sendo dispensada a elaboração de projetos. Então, também é algo importante a gente ter em mente essa possibilidade que também a doutrina e a jurisprudência vão ter que avançar bem para se demonstrar justamente o que é contratação de obras e serviços comuns de engenharia e essa demonstração de inexistências de prejuízo à aferição dos padrões de desempenho e qualidade. É algo importante que a gente vai ter que crescer juntos nessa caminhada aí desse novo nas contratações públicas. Essa dispensa de elaboração de projetos. E um outro ponto é a questão dos prazos, né? Essa importância de a gente ter esse cuidado das diferenciações entre bens, serviços, obras, é a questão dos prazos. Os prazos mínimos para apresentação de propostas, para aquisição de bens é e nos casos de serviços e obras, isso é importante, 10 dias úteis quando adotados critérios de julgamento de menor preço, está lá, artigo 54, inciso 2, no caso de obras e serviços, são 10 dias úteis quando adotados critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia. Então, 10 dias úteis, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia, e de 25 dias úteis, quando adotaram os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, em se tratando de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia. Então, essa diferenciação entre esses termos, né? Obras e serviços comuns, serviços especiais e obras especiais de engenharia, essa diferenciação vai ser importante a ser feita, né? Sempre lembrando, especial porque é novo, é inovador. E o que é comum é aquilo que já está em prateleira e bem caracterizado pelo mercado. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União já indica bem o que se trata essa questão do serviço comum e do serviço, o que é inovador. Então é algo que a gente vai ter que ir construindo, mas já aproveitando esse histórico construído pelo TCU, para bem definir nos autos a escolha dos prazos, inclusive, que vão ser utilizados para a apresentação de propostas, como trazido aqui no artigo 54, apresentação de propostas e lances que vão ser utilizados a partir dessas diferenciações. Um outro ponto também que eu acho importante a gente ter, já trouxe a questão da obra e serviço comum, né? O que é obra comum, o que é obra especial, essa diferenciação, né? Obra especial de engenharia é aquela que, por sua alta heterogeneidade e complexidade, não pode se enquadrar na definição constante para obra comum. E obra comum é o quê? São soluções convencionais, vários executores podem executar, são aspectos, são projetos que nós temos já bem caracterizados no mercado, já bem padronizados no mercado. Então, é uma obra comum. Quando é algo inovador, heterogêneo, complexo, aí você vai ter uma obra especial envolvida. Outro ponto que é bom nós termos em mente é o artigo 66, também é um ponto de risco que está sendo levantado. O artigo 66 com relação à documentação de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional. Os atestados será restrito às parcelas de maior relevância ou mudou valor significativo. Antes era maior relevância e valor significativo anteriormente, e agora com a nova lei vão ser dos valores de maior relevância ou valor significativo. Como vai ser feito isso, a doutrina de jurisprudência vai ter que nos ensinar como será construído. Quando a gente vai utilizar maior relevância, menos sendo um valor menos significativo, ou ao contrário, como isso vai ser definido pelos juristas e pela jurisprudência vigente a partir da nossa nova lei de licitações estar em vigor, tá bom? É um ponto de risco também que vai ter que ser construído, então o gestor tem que ter esse cuidado na hora de utilizar essa nova leitura da lei de licitações que vai entrar em vigor. Eu acho que é importante também, agora, por fim, a gente destacar a questão do contrato verbal, que agora está normatizado, essa possibilidade, né? É possível a formalização de termo aditivo, quer dizer, é necessária a formalização do termo aditivo, está lá no artigo 131, como condição para execução pelo contratado das prestações determinadas pela administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificar a necessidade de antecipação dos seus efeitos, mas tendo que haver a formalização no prazo de 1 mês. Aí que está o ponto. Como justificar esta necessidade? Então, gestor, tenha cuidado,
coloque de forma consistente no seu processo essa justificativa e eu vou encerrando por aqui a nossa conversa, pedindo para você deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com essas dicas e tentei sempre se olhar atento e colocando no seu processo as justificativas necessárias para a consistência do seu encaminhamento da sua escolha. Um grande abraço e até a próxima.